Oi, eu sou a Beth. E eu sou a Liliane. E esse é o Viver Note. Hoje vamos falar de uma palavra que pode assustar muita gente. Mas que também pode abrir portas para uma vida completamente nova. Recomeçar. Existe um momento em que percebemos que não podemos continuar vivendo da mesma forma. E mesmo assim, o medo aparece. Medo de errar. Medo do julgamento. Medo de deixar para trás aquilo que parecia seguro. Mas talvez o maior risco seja permanecer onde já não faça mais sentido estar. Continue da sua mudança, Beth. Eu aprendi que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Eu sabia que precisaria de coragem para deixar familiares, amigos, uma vida, né? Já constituída. Minha comunidade, a cidade que eu vivi por mais de 30 anos. Suas memórias afetivas da infância, não é isso? Então, também aprendi algo muito importante: desapegar. Muito bem. Nesse processo de desapegar, o minimalismo me ensinou muita coisa. Escolheu viver uma vida simples, mas não simplória. Sim. Menos é mais. Menos é mais. Isso, muito bom. E eu saí com um plano. Mas a vida me apresentou outros caminhos. Deixa eu te perguntar se esse plano foi aquele que você queria ser uma nordestina e morar em Cuiabá. Quem assistiu os episódios anteriores, ela disse que, acho que foi no primeiro, foi no segundo episódio, que tinha vontade de escolher uma cidade aqui do Ceará para adotar como se fosse dela. Que engraçado. E essa cidade foi Quixadá. Na verdade, o meu plano era morar poucos meses em cada cidade. Só que eu escolhi a primeira cidade somente, João Pessoa. Só que quando eu cheguei em João Pessoa, eu me apaixonei por João Pessoa. Então, por isso que eu digo que a vida me mostrou outros caminhos. E tudo bem. Então eu aprendi que mudar de ideia também é uma forma de liberdade. É a prova que se apaixonou pelo João Pessoa e veio parar aqui em Fortaleza, né, no Ceará. Exato. Apaixonou-se e ficou aqui. Já está com quanto tempo você está aqui, Beth? Eu cheguei em janeiro, já vai fazer 6 meses. Tá vendo? Então a paixão aqui do Ceará foi mais forte que a de João Pessoa. Exatamente. Rio Grande do Norte, né? Não, Paraíba. Desculpe. Mas nem tudo saiu como eu imaginei. Nem tudo. Na vida é assim, né? Nem tudo que você planeja sai conforme você, né, ali idealizou e tudo. Sempre tem os perrengues. Continue aí a sua Mas mudança. Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre quando eu enfrento um desafio. Eu gosto de me perguntar: o que isso quer me ensinar? E quando eu encontro um aprendizado, eu consigo seguir em frente. Eu consigo virar a página. É assim que eu gosto de encarar. Então nos fale aí o que foi esse aprendizado. Fale aí da sua coragem, né? Eu tive que, logo que eu cheguei, né, assim, vou contar uma história só, são muitas. Eu tive que, né,
questão moradia, né? Eu tive uma experiência não muito boa em relação à moradia. Mas foram poucos dias só, eu já consegui resolver. Foi uma experiência, né, não muito boa. E aí eu também já consegui trocar de moradia e daí foi tudo bem, foi maravilhoso. Morei num bairro maravilhoso. Você deixou a gente curiosa. Você tem que falar o que foi que aconteceu nessa moradia que te deixou assim. Deixa a gente curiosa. Eu tive uma experiência de moradia compartilhada, aonde, digamos que a anfitriã não era, digamos, uma anfitriã, vamos dizer assim, com uma nota... Não combinava com você, não alinhava com você. Não isso? era alinhada com a energia que eu gostaria. Afinal de contas, eu saí de Cuiabá para viver uma vida leve, que é a vida que eu estava buscando, e o ambiente não estava na frequência que eu gostaria. Uhum. Então, eu tive que, né, fazer aquela mudança e depois eu encontrei o lugar perfeito para viver a vida que eu estava em busca, né? Que maravilha. Então, por isso que eu digo que não é porque algo deu errado, né, que você vai continuar vai errado. continuar errado. Então, é só você buscar seguir aquilo que você gostaria, que vai dar tudo certo. Então, eu tirei o aprendizado daquilo e deu tudo certo no final. De seguir em frente, De né? seguir em frente. Embora os percalços que sempre acontecem. Sempre acontece. E vai sempre acontecer, não vai depender de mim, de Beth, nem de você que está nos assistindo. Exatamente. Mas é isso aí, é seguir realmente em frente. Gostei, Beth. E o aprendizado também, nessa questão, não é porque aconteceu isso que eu deixei de fazer essa experiência de compartilhar a moradia. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu morei 5 meses em uma residência compartilhada e foi muito bem a moradia. Então, a gente nunca deve também generalizar qualquer coisa que aconteça na sua vida. Essa é a dica. Que bom. É a superação, né? Exatamente. É não se deixar levar pelo primeiro, digamos, pela primeira experiência não boa e continuar como você já disse aqui pra gente, é seguir em frente. Exatamente. E você, Liliane? Beth, a minha história é bem assim, uma história que eu acho que é igual assim a muitos casos, né? Eu me apaixonei por uma pessoa, convivemos durante algum tempo e tivemos uma filha linda, maravilhosa. Mas quando a nossa filha fez 5 anos, ele foi embora. Ele nos deixou. E isso me maltratou muito, isso doeu demais. Não só por mim, mas também pela minha filha. Porque eu vi a necessidade dela, do sofrimento dela, da ausência dele, de acompanhar as fases da vida dela, de estar presente. E isso doeu muito em mim. Entendeu? Foi muito dolorido. Mas o que eu fiz? Eu segui em frente, assim como você. Que eu acho que eu acredito que tem que ser o que a gente tenha que fazer. Sim. Não ficar chorando leite derramado pelo que já passou. Exatamente. Então, eu resolvi fazer faculdade. Eu vou voltar a estudar. Eu voltei a estudar, eu fui fazer faculdade, eu fui cuidar da minha vida e cuidar da vida da minha filha. Eu não fiquei lá na lamúria. É engraçado que a minha outra filha, a Jaqueline, a número 1, ainda não conheço. Pois é. Ela sempre, quando ela chegava perto de mim, mamãe, não sei o quê. Minha filha, pare de se lamentar, senão eu vou chamar você de muro. Muro, ela não sabia ainda, muito pequena, ainda adolescente. Muro? Que história é essa, mamãe? Muro? Eu digo, é o muro lá de Jerusalém, o muro das lamentações. Então não venha para cá com seus lamentos. Vamos resolver as coisas, porque assim que a gente consegue seguir em frente, ter maturidade, né, de ver. Agora, no meio do andor, é muito complicado você ter maturidade.
de seguir em frente. Mas quando eu resolvi que eu puxei para cá de gadão, não adianta eu chorar, né? Não adianta eu viver. A gente tem que chorar Chorar o leite derramado, né? chorar uma semana, duas, então tem que enxugar as lágrimas e seguir. E foi isso que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a minha filha tinha 5 anos, agora eu vou fazer faculdade. Era só eu e ela, porque a outra já tinha ido embora, né? Já tinha a vida dela e ficou só nós duas. Eu digo, eu vou levar ela para a faculdade toda noite. Então ela passou durante 4 anos indo todas as noites para a faculdade. Um amor de criatura. Ela se formou junto comigo. Eu estava fazendo nessa época serviço social. Então ela também fez junto comigo essa faculdade. E foi bom, eu comecei a me ver, né? Voltar para dentro de mim. Me formei. Ela foi a minha madrinha no dia da formatura. E ela te impulsionou, né? Sim, ela sim. E aquele olhinho dela de orgulho quando olhou para mim, né? Ela foi minha madrinha lá na formatura. Que engraçado. Em 2010, eu já tinha uma formatura de naturologia clínica, ela tinha 1 mês de vida. Ela foi para minha festa, mas quem foi o padrinho foi o pai. Aí dessa agora, da festa, foi ela que foi a minha madrinha. Então, ela olhou para mim com muito orgulho, né? E aí ela sentiu muito orgulho de mim, e aquele olho dela brilhando, olhando para mim. Eu vi que eu realmente tinha feito a coisa correta, de seguir em frente, né? De me posicionar com o apoio que eu tive dela também, né? E ela não reclamava, não. Toda noite estava lá, minhas professoras amavam ela, adoravam ela, diziam que ela era a melhor aluna. Ela não colava, ela não dormia e ainda fazia pergunta. Isso foi muito bom. E é para você que está vendo a gente agora, todos nós passamos por perrengue, passamos por percalço na vida, mas é isso que a gente tem que fazer. O note, o viver note, é isso, é encarar, é amadurecer, mesmo com dor, mesmo com medo, mas ter a coragem de enfrentar, de ir, de seguir. Exatamente. Porque esse é que é o viver note. Exatamente. Liliane, quando você percebeu que daria conta? Sabe, Beth, não é assim num momento único, né? Isso vai acontecendo aos poucos, etapa por etapa. Um dia eu acordei, estava fiz uma prova da faculdade e caiu a ficha e pensei, eu fiz isso? Minha filha me olhou com orgulho e eu, com a certeza que realmente eu estava no caminho certo. E isso vai criando a cada dia mais certeza de que realmente dá para seguir em frente. Não é do dia para o outro, mas a gente vai fazendo. Muito bem, é isso aí. E você teve medo da mudança? Sim, mas eu tive mais medo de não conseguir viver esse sonho. Que maravilha! O que você acha que impede tantas pessoas de recomeçar? Beth, eu acho que é o peso de pensar o que o outro vai pensar. É tanto julgamento, até mesmo julgamento imaginado na cabeça. Olha, tem mulher que não vai fazer, por exemplo, para voltar a estudar. Tem mulher que acha que já passou da hora de estudar, né? E mesmo ela tentando, ainda fica com aquela dúvida de dizer, será que vai dar certo? Eu acredito que ela deveria pensar, e se der? É isso. Beth, me diz, você acha que a coragem vem antes ou depois? Eu acho que a coragem vem primeiro, porque a confiança, ela só aparece depois que você começa. Primeiro tem que dar esse primeiro passo. Bem, hoje eu entendo que recomeçar não é esquecer a história que vivemos, mas é permitir que ela continue sem nos prender. E talvez a vida esteja sempre nos pedindo para recomeçar. Às vezes mudando de cidade, às vezes mudando por dentro.
Talvez exista alguma área da sua vida pedindo mudança. E talvez o medo esteja aí também. Mas coragem não é ausência de medo. É seguir mesmo o medo existindo. E Esse é o Viver Note.